Em tempos de Google e agora mais recentemente de chat GPT, qual será que tem que ser o foco das escolas? Se restringir apenas à transmissão de conhecimento ou ajudar os estudantes a desenvolver as habilidades de vida? Oi, Guilherme. Oi, Lucas. E aí, tudo bem com vocês? Tudo, e você? Tudo jóia. Que bom ter vocês aqui com a gente depois de quantos anos? 12, 13 mais ou menos? 13 anos vai fazer, né? Final do ano. Passou, hein? Passou. Isso é um problema, pra mim é um problema. Pra dividir um pouquinho a experiência de vocês, a gente sabe que vocês estão bem profissionalmente. O Lucas casou com uma ex-aluna nossa também, teve um filho agora há pouco tempo, então que bom saber que vocês estão bem e que a vida de vocês está andando bem aí e vocês estão tendo sucesso tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Guilherme, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história no Ranieri. Sim, não precisa contar toda, né? Porque tem algumas... Vamos poupar alguns detalhes, né? Peripécias aí no meio do caminho. E como foi a fase de ingresso na faculdade? Legal. Bom, acho que basicamente o Ranieri, né, o período de formação, a gente sempre valorizou muito a maneira humanizada. Na época a gente não tinha essa consciência, porque a gente era muito novo, mas hoje a gente percebe que o mundo corporativo hoje valoriza não só o diploma e a formação, mas a maneira e a capacidade que a gente tem de lidar com os outros. E aqui isso no Ranieri sempre foi prioridade, né? E é um período muito conturbado, né? Porque como é que com 20 anos de idade você vai decidir o que você vai fazer a vida inteira? 20 não. 20 não, você falou com 17. Mas assim, eu digo, você pensa... Isso é difícil. Exato, e por exemplo, tem gente que não sabe o que vai fazer de faculdade e tá com 25 anos perdido ainda. E aí que você termina o colégio com 17 para 18. E você fala, caramba, eu vou decidir o que eu vou fazer até os meus 80 anos de idade. Sem nunca ter trabalhado, assim. Porque geralmente você sabe o que você vai fazer, assim, você tem a certeza quando você aprende a trabalhar. Porque antes tudo é uma teoria. Então, assim, por exemplo, a minha esposa, a Luísa, que se formou aqui, ela fez arquitetura. Só que hoje ela é bancária, totalmente diferente. Isso pode acontecer. Você escolher uma profissão, mas no meio aí, a trajetória do profissional, você pode migrar para um outro setor. Para mim foi muito difícil escolher engenharia civil. Eu não sabia, eu estava entre engenharia civil, economia, marketing, eu não sabia o que eu ia fazer. E a minha vontade era sair da faculdade, sair da escola e fazer um cursinho. Só que os meus pais eram contra cursinho, nunca foram a favor, até porque o meu irmão, quando ele saiu da escola, ele já entrou na faculdade e seguiu sua carreira. Então os meus pais sempre foram contra, não sei se eles eram mais antigos, assim, mas eles nunca foram a favor de cursinho, também eles sabiam que eu não ia dar muito valor, né, por cursinho. Então eu escolhi, sendo bem sincero, eu escolhi a faculdade para ganhar dinheiro, a engenharia civil. Era a primeira, vou ganhar dinheiro, porque era o boom da engenharia civil, lembra? Porque tinha Olimpíadas aqui no Brasil, a gente tinha a Copa do Mundo, então a gente tinha muita necessidade de mão de obra de engenheiro civil. As construtoras bombando. Tava, antes do Lava Jato, então foi muito complicado depois, porque veio o Lava Jato, né? E aí todas as construções, que era o ápice do engenheiro civil, era trabalhar nessas construtoras, o Debrecht, o OS e tal. E aí quando veio o Lava Jato, acabou assim, o mercado realmente deu uma caída. Então, pra mim, tá? Eu escolhi engenharia civil, eu não sabia o que fazer, aí eu falei, preciso fazer alguma coisa que dê dinheiro. Pensei assim, errado o pensamento. Hoje me arrependo de pensar assim, mas foi algo que deu certo. Hoje eu gosto muito do que eu faço, sou apaixonado, mas tive sorte, porque foi muito difícil a escolha. Então eu queria ter feito cursinhos, meus pais eram contra, porque eu queria decidir exatamente o que eu queria, e as pessoas, e meu irmão mesmo falava, cara, faz um cursinho, faz um intercâmbio, pensa mesmo o que você quer antes de você entrar em qualquer faculdade. E o meu pai queria um filho engenheiro, aí eu falei, vou fazer algo para agradar meu pai. Pensei, pior decisão, né? Não, você não tem que fazer nada para agradar os outros, tem que fazer algo que você goste, e depois você pensa no dinheiro. Eu fiz totalmente ao contrário, dei sorte, porque hoje eu gosto do que eu faço,
mas eu acho que realmente é muito difícil essa tomada de decisão. Eu hoje não saberia o que eu faria também se não fosse engenharia. Não sei, assim, às vezes no mercado você procura o cara da tecnologia, né? O cara que faz a tecnologia, TI, SAP, programação, esse cara tá estourando, porque hoje ele trabalha de onde ele quer, de home office, ganha um dinheiro absurdo que o mercado hoje não tá pagando, mas em compensação tem várias demissões aí que a gente tá vendo no Twitter, no Facebook. Em massa, né? Em massa. Então, a gente fez muito daqueles... Como que é aqueles treinamentos? Testes. Meu. Eu lembro, é verdade. Cara, você ficava mais confuso ainda, né? Lembra, Gata, que você fazia sim. aí dava você vai ser economista, agora você vai ser marketing, agora você vai ser advogado. Então... Hoje está um pouquinho mais fácil, né? Porque hoje com o novo ensino médio, que é o 2º ano de vigor, é uma lei para todas as escolas. Então os alunos têm alguns componentes optativos curriculares que eles escolhem. Então, assim, gosto de engenharia, vou lá fazer uma aula que tenha a ver um pouco com isso. Na verdade, aprende coisas mais voltadas para a área que você está querendo. Então, deixa de ter aquela carga grande dos componentes curriculares, língua portuguesa, matemática, aquele monte de aulas e reduz um pouco essa parte obrigatória e tem algumas outras opções até para vivenciar. Então, um cara que quer ir mais para a área de linguagem, ele tem alguns aprofundamentos. Então, tem aula de astronomia. Então, legal. Acaba conhecendo um pouco mais a fundo do que, de repente, você pensa fazer lá na frente. E aí muitos alunos começam e falam, não é isso, não gostei, não é essa área que eu quero. E por isso essa proposta dessa lei, para ajudar os alunos nesse sentido, né? E uma parte da grade ele pode escolher, em resumo é isso. Isso, ele tem uma parte obrigatória e a outra parte ela é optativa. Então cada um escolhe. O aluno que gosta mais de humanas, ele vai para a área de humanas, e o aluno que gosta mais de exatas vai para a área de exatas. E aí acaba, né, vendo se é aquilo mesmo. E você já tá dando risada, você sabe o que eu vou falar, né? Porque tem um caso, não um caso só, mas muito do que a gente estudou junto aqui, é exatamente isso. O Lucas sempre tinha mais facilidade para matemática, um pouco mais para exatas. E eu lembro até hoje, chegava em português, por exemplo, ele falava, Catai, pelo amor de Deus, como é que você tem facilidade? Isso aí é muito chato. E você gostava mais? Eu sempre amei, assim, português, escrever e tal. E sempre teve, né, na época, mesmo que inconsciente, essa indignação. E hoje, né, até você falou isso, eu lembrei de um livro que um cara desmistifica, que ele fala que a gente não tem que explorar todos os nossos pontos e todas as nossas habilidades. Pelo contrário, o nome do livro é Explore só os seus pontos fortes. Porque é desperdício... Quanto mais você explorar, melhor você fica nele. Exato, porque é desperdício de tempo. Você... Imagina se algum professor tivesse falado pro Einstein que ele tinha que ser o melhor escritor do mundo. E não, o cara nasceu para fazer conta, né? Então, que bom que hoje isso já está acontecendo, porque a gente sofreu um pouquinho, a gente não teve esse privilégio. E você, Lucas, como foi? Conta um pouquinho da sua história aqui, não toda também, não. Só a parte, tira a parte das bagunças, e como é que foi o que você sente que você acabou ganhando de habilidade e como que foi esse momento também de escolha de carreira e tudo mais? Bom, o Ranieri tem muito a ver também com a minha família, né? Primeiro porque minhas irmãs também se formaram aqui, além de mim. Eu conheci minha esposa aqui, então o Ranieri ele realmente é algo que marca muito a minha vida, tanto pessoal e também me ajudou na parte profissional. Igual o Catai falou, a parte de diversidade e inclusão aqui na escola que a gente sempre teve, que a gente não via naquela época lá em 2008, 2007, que a gente já tinha isso, faz total diferença, né? Da gente chegar no mercado de trabalho e conhecer outras pessoas que têm outros pensamentos diferente do nosso. O Catai falou que as pessoas não saíram da bolha, e realmente até hoje existem muitas pessoas que não aceitam essa diversidade e inclusão, seja... Querem que a coisa aconteça do jeito delas. Exato. Não aceitam
seja de raça até o poder das mulheres, né? A mulher hoje realmente a gente tem que dar mais foco no trabalho da mulher, é algo que a minha empresa faz muito. Vamos falar assim do ensino médio, né? A gente entrou um pouquinho antes, mas que a gente tem mais um entendimento dessa diversidade e inclusão. O Ranieri já faz isso, diferente de outras escolas, outros colegas. Então eu já tinha um pensamento diferente de como que seriam as coisas lá fora, o mundo lá fora, comparado a outros amigos meus que nunca tinham tido essa diversidade e inclusão na vida, né? Porque quando você está na escola, geralmente é algo muito repetitivo, né? A sala de aula com 40 alunos. Aqui não, a gente tinha 12 na nossa época. Era totalmente diferente. O que me ajudou muito também no Ranieri foi a possibilidade de eu me comunicar, de eu me expressar e todo mundo entender a forma como eu vivo. Porque o Ranieri, ele sempre deu muita liberdade, então a gente tinha muito acesso a todo mundo aqui, aos professores, a gente tinha intimidade com todo mundo, e isso acho que dá uma quebrada também de gelo. Quando você vai fazer uma entrevista no mercado de trabalho, a gente sempre fez muitas apresentações também aqui, isso fez total diferença para mim hoje. Hoje eu tenho que fazer dashboards, eu tenho que fazer relatório, eu tenho que apresentar para a diretoria, para um monte de gente, todo o meu trabalho. E aqui no Ranieri a gente já fazia isso, né? Você é mais tranquilo? Não, tranquilo nunca é, né? Mas foi sempre muito mais fácil. Eu não sei, assim, eu sempre tive também vontade de ir atrás do assunto. Então eu sempre tive facilidade de mexer com um PowerPoint, de fazer uma apresentação, de querer me comunicar, de querer ir atrás das informações. Então hoje eu vejo que aqui no Ranieri a gente aprendeu muito isso nas aulas de informática, até nas aulas de educação física. Porque a educação física antes era, vamos só jogar bola, vamos só vôlei, vamos só... Aqui não, aqui a gente fazia trabalho, descobria quem que era o Zico, lembra? Descobria os esportes nada a ver, que a gente nunca tinha ouvido falar, na época, badminton. O destra, né? O taco, lembra? Taco não, é hóquei de quadra. E a gente fazia trabalho disso. Quando você é criança é muito chato, você não quer, você quer jogar bola, você quer jogar vôlei. Mas fez total diferente. Foi aqui que eu conheci o Movie Maker. Lembra do Movie Maker? Quando você faz lá o videozinho. Fazia muito a gente fazer essas apresentações. Então, isso parece ser nada, né, Jana? A gente fala assim, não fala de geografia, não fala de física. Mas a convivência que a gente teve e esses pontos de comunicação foram muito importantes, pelo menos para mim, hoje no mercado de trabalho. Você se comunicar, porque você tem que também saber vender o seu trabalho, né, no dia a dia. Você tem que fazer, você tem que mostrar, você tem que comunicar, você tem que entender o que as pessoas falam. Então eu acho que a comunicação e a liberdade que a gente teve de expressão foram muito importantes para mim aqui no Ranieri. Hoje, com o novo ensino médio, como que vocês acham que o adolescente pode fazer a escolha dos itinerários formativos de forma consciente e estruturada? De modo que ele escolha algo que se conecte com o que ele está pensando para o futuro, mesmo que ele ainda não saiba o que ele vai fazer, né? Porque vocês, na época ali de ensino médio, vocês mais ou menos sabiam o que vocês estavam querendo, né? Assim, passava algumas coisas pela cabeça. Hoje os estudantes eles têm duas trilhas basicamente, uma trilha para a área de exatas e outra trilha para a área de humanas. A vantagem é que se ele vai para uma trilha e percebe que ele não é aquilo, ele consegue mudar a rota dele e experimentar a outra. E aí também consegue ver o que ele mais gosta, porque como ele escolhe, ele acaba se dedicando mais, né? Porque tudo que a gente escolhe, a gente meio que se compromete mais. Como que vocês acham que seria para vocês, se vocês tivessem tido essa oportunidade? No meu caso, eu acho que seria, em resumo, potencializaria muito mais uma característica que já é iminente, né, ao nosso perfil, a nossa predisposição a gostar de conta ou gostar de falar, gostar de se comunicar ou gostar de calcular. Então, para mim, fazendo uma retrospectiva, se eu chegasse no primeiro ano do ensino médio, que é isso, e eu focasse toda a minha energia em escrever melhor, falar melhor, me conectar melhor com os outros e entendesse o mínimo de matemática, acho que é basicamente isso a proposta, eu teria um ganho de 4 anos. E o quanto que isso me desenvolveria? Não tenho a menor dúvida que muito, né?
Então, assim, para mim faria diferença, eu estaria melhor hoje, tecnicamente, no que eu já faço. E na nossa época a gente até tava brincando com isso, né? Que os dois, de maneira... Esqueci a palavra agora, mas de maneira espontânea aqui, a gente tava brincando. O Lucas sempre gostou mais de conta e eu mais de escrever. E na nossa época a gente tinha que colocar a mesma energia nas duas coisas. Então hoje, dois amigos lá que vivem a mesma situação, se cada um colocar foco no que gosta, o cara vai muito além, né? Não, e tinha até conversa no terceiro colegial, lembra? Eu já passei na faculdade, eu não preciso agora fazer essa matéria. Pô, eu vou fazer enfermagem, por que eu tô fazendo geografia? Não vou passar em geografia só por isso ela me aprovar, eu vou fazer enfermagem, não tem nada a ver. Isso aqui aconteceu várias vezes, a gente... Tinha colegas que não iam bem numa matéria, ficavam de recuperação, conselho, mas o cara já tinha passado numa faculdade super boa na profissão que ele ia tocar lá na frente, né? Então, se a gente tiver essa oportunidade, até porque você tem chance de mudar, né? Se você entra na primeira série do ensino médio e você não gostou, você pode fazer alteração e ir para exatas, né? E humanas para exatas e exatas para humanas. Diferente da gente, porque a gente sai pra faculdade, você vai fazer marketing, aí você não gostou de marketing, você quer fazer economia, você tem que esperar 6 meses para abrir o outro vestibular. E outra, até desculpa de cortar, Luquinhas, mas até na comunicação com o pai, né? Eu fico imaginando, num caso real, se o filho chega e comenta com o pai, no caso um adolescente, comenta com o pai que quer aquilo, eu acho que nunca existiu essa conversa nessa idade. Nessa conversa ela vai existir na hora da... Lá no final. É no último ano. No final, exato. No último ano. Então, assim, ao invés dessa conversa existir a hora que o moleque conclui a faculdade, moleque no bom sentido, lógico, e se ela for antecipada para 4 anos antes? O quanto que isso já vai, de repente, fazer com que o pai fale, não, beleza, meu filho não vai ser engenheiro porque era o que eu queria, ele vai fazer outra coisa. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, agora vocês mais experientes, né? Perto dos 30, quase com 30, deixasse uma mensagem para os alunos do ensino médio que estão aí em vias de concluir o colégio e fazer uma escolha profissional e ir para o mundo. O que vocês diriam hoje para um adolescente? Não gosto de começar não, mas eu começo. Bom, pegando do meu exemplo, eu acho que os alunos não devem deixar de ser influenciados assim pelos pais. Tipo, eu vou fazer medicina, vou fazer direito, vou fazer engenharia. Não, você tem que fazer algo que você goste mesmo, porque é o que você vai fazer pro resto da vida. Você tem que ter prazer, amor mesmo na sua profissão, porque depois você se arrepende. Né? Não é fácil, imagina você acordar todos os dias para fazer a mesma coisa, você ter que... Porque a maior parte da sua vida você passa no trabalho, então você acorda muito cedo, uma rotina normal, acordar às 6 da manhã, 8 horas você está no escritório, você sai do escritório às 6 para chegar em casa às 7h30, então você não curte muito a sua vida, então você tem que fazer algo que você realmente ama, mas é muito difícil mesmo a situação de você escolher, por isso que é importante ter essas trilhas que vocês colocaram agora para os alunos, porque isso vai ajudar bastante eles. E você, Gui? Cara, eu acho que assim, nessa época a gente está muito direcionado para o ganho financeiro, né? E a conta não fecha. Se você escolher, o Luquinhas estava falando disso, foi uma sorte, né? Deu uma sorte. Mas em resumo assim, eu acho que apesar de ser um clichê muito grande, o dinheiro ele tem que ser uma consequência, né? Se a gente inverter a ordem e fizer o que dá dinheiro, a gente vai perceber lá na frente que não gosta. E o que eu posso falar assim cara, escolher algo que você é predisposto a gostar, ser resiliente, né? Porque hoje em dia a nova geração quer as coisas muito rápido e nada acontece rápido, nada. Ninguém enriqueceu rápido, ninguém construiu empresa rápido. Então assim, vai pagar o preço primeiro, depois colher e gostar de gente, né? Gostar de pessoas. Hoje em dia eu estava até lendo uma matéria que tem um monte de empresa abolindo atendimento virtual. Porque as pessoas não conseguem mais telefonar, ligar, apertar a mão e vira um pouco na contramão da digitalização também, né? Vocês têm que gostar de gente, não tem jeito, senão vai ter dificuldade. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês, o tempo. O Guilherme saiu lá de Campinas para
para vir aqui. O Lucas saiu do trabalho correndo e veio para cá, então obrigada. A gente gosta muito de saber como vocês estão e de ver que vocês estão felizes aí, trabalhando, tendo sucesso na carreira. Obrigada. Obrigado. Obrigado a você, gente.